Ela é a demência de evolução progressiva com os extensos sinais neurológicos decorrentes de alterações neuropatológicas específicas, presumivelmente causadas por um agente transmissível, que podia ser alguma coisa do cérebro, acidente, processo degenerativo, e essa do Creutzfeldt-Jakob, ela é presumivelmente, não quer dizer que é, por um agente transmissível. O início se dá na idade madura ou posteriormente, mas pode ocorrer em qualquer fase da vida adulta. O curso é subagudo, conduzindo à morte em 1 ou 2 anos. Ela é muito grave. Demência na doença de Huntington é a demência que ocorre como parte de uma degeneração cerebral difusa. O transtorno é transmitido por um único gene autossômico dominante. Os sintomas surgem tipicamente na terceira e quartas décadas. A progressão é lenta, conduzindo à morte, usualmente em 10 ou 15 anos. A demência é conhecida como demência na Coreia de Huntington. A demência na doença pelo vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, a maioria do pessoal conhece, né? O HIV ele iniciou por volta de 1980 e as pessoas que possuem, são infectadas, porém não desenvolvem, as que são conhecidas como soro positivo. Mas se elas desenvolverem, elas passam a ser conhecida como aidética, e a pessoa, quando ela desenvolve realmente a AIDS, a tendência dela é morrer em pouquíssimo tempo. É uma demência que desenvolve no curso da doença pelo HIV, na ausência de qualquer outra doença ou infecção concomitante que pudesse explicar a presença das características clínicas em outras doenças especificadas, classificadas em outra parte. Deficiência de niacina, pellagra, vitamina B12, degeneração hepatolenticular, epilepsia, esclerose múltipla, hipercalcemia, hipotiroidismo adquirido e intoxicações, lipidose cerebral, lúpus eritematoso sistêmico, neurosífilis, poliarterite nodosa, trypanossomiase. Essas são outras demências. Às vezes as demências mais fáceis, mais certo de encontrar, geralmente vai ser a vascular ou a do vascular ou de Alzheimer, né? Aqui a 03 é a demência não especificada, que a demência ela é degenerativa primária, SOE, que SOE, ela, como o próprio nome diz, é não especificada, né? Doença não especificada. Essa sigla significa exatamente isso, que ela não tem uma especificação certa. Degenerativa primária, pré-senil, senil, não especificada, forma SOE, forma depressiva ou paranoide. Aí tem as psicoses, tem essa parte da demência, e tem a psicose, também pré-senil, senil. E aqui ela exclui a demência senil com delírio, estado convulsional agudo, que está lá no F05.1, e a senilidade não especificada também, que está na letra R, que nós não vamos tratar aqui, mas está lá no CID-10. O da F04, que é a síndrome amnésica orgânica não induzida pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas. É síndrome dominada por um comprometimento importante das memórias recentes e remotas, ao passo que a memória imediata permanece preservada, com habilidade reduzida para aprendizagem e uma desorientação temporal. A confabulação pode ser uma característica importante, mas a percepção e as outras funções cognitivas, dentre elas a inteligência, estão habitualmente intactas. O prognóstico depende da evolução da lesão subjacente.
Aí tem a psicose, o síndrome de Korsakoff não alcoólica. Aqui, essa síndrome amnésica orgânica não induzida pelo álcool, né? Ela exclui a amnésia, que é não especificada, que está tratada lá na letra R 41.3, anterógrada, que também é tratada na letra R 41.1, dissociativa, que é tratada na F 44.0, retrógrada, que é tratada na letra R 41.2, também exclui a síndrome de Korsakoff induzida pelo álcool ou não especificada, tratada no 10.6, 1.6. O F05 é o delírio não induzido pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas. É a síndrome cerebral orgânica sem etiologia específica, caracterizada pela presença simultânea de perturbações da consciência e da atenção, da percepção e do pensamento, da memória, do comportamento psicomotor, das emoções e do ritmo, vigília, sono. A duração é variável e a gravidade varia de formas leves a formas muito graves. Ela inclui também o estado convulsional não alcoólico, a psicose infecciosa, a reação orgânica e a síndrome cerebral ou psicoorgânica. Ela não induzido pelo álcool ou por outras substâncias. Delírio não superposto a uma demência, assim por descrito, não tem explicação nenhuma, nem lá no DataSource. A F05.1 é delírio superposto a uma demência, que é afecções que trazem os critérios acima, mas sobrevindo ao curso de uma demência. O F05.8 é outro delírio de etiologia mista. Quando não se encaixar em nenhum desses, você pode usar o código 05.8 ou não especificado, que é o F05.9. F06, outros transtornos mentais devido à lesão e disfunção cerebral e a doença física. Inclui diversas afecções superpostas a um transtorno cerebral devido a uma doença cerebral primária, a uma doença sistêmica que acomete secundariamente o cérebro, a substâncias tóxicas ou hormônios exógenos, a transtornos endócrinos ou a outras doenças somáticas. São os transtornos que é gerado por doença física, disfunção cerebral, né, e afecções também que dão uma série de problemas dali, uma doença cerebral que de início primário também, e porém ela exclui os associados com delírio. O F0.0, nós falamos do F.06, né, uma explicação geral, e o F.06.0, alucinose orgânica, que é o transtorno caracterizado por alucinações persistentes ou recorrentes, habitualmente visuais ou auditivas, da ausência de uma obnubilação da consciência e que o sujeito pode não reconhecer como tais. Só lembrando que obnubilação é como se a pessoa não tem a visão clarificada, né? A pessoa está como se ela estivesse num nevoeiro. Por isso que é essa alucinose. As alucinações podem dar origem a uma elaboração delirante, mas as ideias delirantes não estão no primeiro plano. A autocrítica pode estar preservada. Estado alucinatório orgânico não alcoólico, ela não é feita por álcool. Ela exclui a alucinose alcoólica, né? Porque ela não é alcoólica, que está no 10.5, e a esquizofrenia, que também é do F.20.